convite você tem aceito para participar da festa do Cordeiro? O convite para ser a noiva de Cristo? Ou você tem aceito o convite para ser um dos convidados que testemunharão o maior acontecimento de toda a humanidade? Juntos aqui, nós tentaremos entender o que Deus quer nos revelar. O que Deus está tentando nos dizer nesses últimos dias. Que a graça de Cristo Jesus possa estar entrando na sua casa nesse momento, na sua vida e na vida de todos os seus familiares e amigos. Nós vamos começar aqui hoje com um pequeno estudo daquilo que nós temos recebido nesses últimos dias da parte do Senhor Deus. Nós decidimos dividir esses vídeos em algumas partes para que não atrapalhe o seu pensamento e a sua compreensão das revelações que nós vamos trazer para vocês. O maior material que nós pedimos para que vocês tenham em mão é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E juntos nós tentaremos entender o que o Senhor tem tentado nos revelar, nos dizer nesses últimos dias. A primeira coisa que eu desejo pedir a todos vocês é que nesse momento você se libere de tudo aquilo que você aprendeu. Que você deixe de lado só por um momento tudo aquilo que você tem aprendido ao longo de toda a sua jornada cristã. Porque se você não fizer isso, você já estará dando um preconceito a tudo aquilo que nós estamos tentando lhe passar. Que o Espírito de Deus possa nos dar esse discernimento e que junto nós possamos crescer para melhor do reino de Deus. A primeira coisa que nós queremos começar nesse estudo é que em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas secretas, elas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras dessa lei. O que nós estamos querendo dizer através desse versículo, capítulo e versículo, é que tem coisas que nós não teremos a resposta, porque elas são secretas e, como a própria palavra de Deus diz, elas pertencem a Deus. Mas tem coisas que Deus nos revela. E é em cima dessa revelação que nós juntos vamos tentar crescer em entendimento para que paremos de nos deixar ser levado por ensinos que só corrompem aquilo que realmente é a palavra de Deus, aquilo que realmente o Senhor tem preparado para o seu povo fiel. Para que nós possamos entender quem é a noiva de Cristo, e todo esse estudo ele vai se basear em saber quem é a noiva, porque muitos nos ensinam que a noiva é toda a igreja. Ainda que você aceite a Jesus no último minuto da sua vida, você é a noiva. Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus descreve ao longo de todos os livros nela contidos. Temos sido doutrinados que todos aqueles que aceitam Cristo Jesus como Salvador de suas vidas são pertencentes da noiva de Cristo. Isso é verdade? Será que uma pessoa que viveu toda a sua vida em orgia,
que viveu toda a sua vida cedendo o seu corpo ao inimigo, cedendo a sua boca ao inimigo, cedendo a sua alma ao inimigo, mas que no último minuto da sua vida, no último segundo da sua vida, essa pessoa, ela, mesmo tendo aceito Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela é a noiva de Cristo? Perguntas como essa, nós estaremos detalhando ao longo desses estudos. E é por isso, para não se tornar tão longo, que nós dividimos eles em algumas partes. E uma da primeira parte que nós vamos falar é a parte da criação do homem. Por que da criação do homem? Porque Paulo comparou Cristo como o Adão. E se Paulo comparou Cristo como Adão, o Adão sem pecado, o Adão que cumpriu o propósito de Deus, o porquê nós devemos ter um olhar mais crítico para o Adão feito em carne? Porque através do Adão feito em carne, nós descobriremos a igreja, o símbolo da igreja no futuro, que é a igreja de onde virá a noiva de Cristo. Para que você saiba o que vai acontecer nos últimos dias, você tem que entender o que aconteceu no primeiro dia da criação do homem. E uma das coisas que nos faz remeter à criação está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós não iremos ler todo o capítulo, porque se nós lermos todo o capítulo de todos os livros que nós iremos dar como referências a vocês, esse estudo vai ficar muito longo. Mas nós iremos pegar alguns versículos e iremos tentar fazer com que vocês entendam a nossa posição. Mas em sua casa, no momento de reflexão, procure ler todo o capítulo para que você tenha um raciocínio sequencial de toda a revelação, para que você não seja levado pelo meu entendimento, mas que você também possa tirar as suas próprias conclusões. Então, o primeiro livro que nós vamos começar a discutir a partir de hoje é o livro de 1 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo. Diz assim: se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois, desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, igualmente em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus. Ele quem? Cristo. Quando ele, Cristo, tiver entregue o reino a Deus, ao Pai. E quando ele, Cristo, tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder. Porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo será destruído é a morte. Agora nós vamos pular lá para o versículo 41, nesse mesmo capítulo. Há uma glória do sol e outra glória da lua e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra em glória. Assim também a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção, é ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual.
Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o que é espiritual, mas o que é natural. E depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. E tal qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora vos digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Preste atenção agora nesse versículo 51. Eis que vos digo um mistério. O que é um mistério? Algo que não foi revelado. Mas vamos começar a primeira revelação do mistério de Deus através do apóstolo Paulo. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, nós vamos entender que trombeta ele está se referindo aqui. Porque é necessário que este corruptível, esse corpo corruptível, seja revestido da incorruptibilidade. E que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando o corruptível tiver sido revestido da incorruptibilidade, e este mortal tiver sido revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada em vitória. Pessoal, preste bem atenção em todas as palavras que vocês forem lendo, porque lá no final, nos outros vídeos, nós temos que unir todas essas palavras em um único significado. Mas para isso vocês precisam já estar compreendendo tudo que nós estamos narrando a vocês. Antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta a você. O porquê Deus criou o homem se ele sabia que o homem iria pecar? Se ele sabia que esse homem iria entristecê-lo ao ponto dele querer destruir a terra, ao ponto dele se arrepender de ter feito o homem, como está escrito no livro de Gênesis. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. A palavra oni, ela significa todo. Então, quando eu falo Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Onisciente, ele conhece tudo, até mesmo no futuro dessas coisas. E onipotente é que ele é o todo-poderoso. Claro que essas palavras ela têm um sentido mais amplo e você pode pesquisar isso. Mas aqui cabe a mim falar apenas algumas coisas para que você entenda o que realmente nós queremos dizer a você. Quando Deus criou o homem, antes disso havia tido uma rebelião no céu, que foi realizada pelo dragão, a serpente que seduziu Eva, lá no Jardim do Éden. E quando Deus ele viu que tinha tido uma rebelião entre a sua primeira criação, que foi os anjos, ele deu também a esses anjos o livre-arbítrio. Ou seja, todos aqueles que queriam seguir a Satanás, que antes tinha um nome lindíssimo, Lúcifer, que muitos dizem se chamar Lucifer, mas o que nós entendemos é que Lúcifer, ele era a referência de toda a glória de Deus.
Quando alguém queria ver a glória de Deus, o auge da criação de Deus, Deus mostrava Lúcifer, porque ele era a referência do Criador, que o orgulho veio ao coração de Lúcifer ao ponto dele querer ser Deus. Mas como isso aconteceu? É-nos entendido que Deus compartilhava as criações que ele ia fazendo ao longo de toda a jornada a Lúcifer. E Lúcifer reportava isso aos anjos. Alguns livros apócrifos chegam a detalhar isso. Só que eu não quero falar de livros apócrifos aqui. Eu quero falar dos livros que nós já temos estabelecido como um livro fidedigno da palavra de Deus. Não estou dizendo que os livros apócrifos não venham a ser. Quem sou eu para tal afirmação? Mas eu estou falando aquilo que nós temos certeza de que nós não vamos oscilar para a heresia. Mas alguns livros apócrifos relatam que Deus compartilhava a alegria da criação com Lúcifer. Até que Lúcifer quis crescer e ser igual a Deus. Nós vamos pôr conforme nós vamos narrando os capítulos e versículos na tela para que você depois dê pausa e procure lá e veja. O que aconteceu? Quando Lúcifer conseguiu levar consigo, convencer até essa parte dos anjos de que eles poderiam ter uma vida melhor, uma liberdade melhor, então o que aconteceu com Lúcifer? Ele foi lançado para fora do reino junto com os anjos que tinham o livre-arbítrio de segui-lo. Mas Deus sabia disso? Deus sabia que um dia Lúcifer iria cair. Deus sabia que Lúcifer um dia iria se tornar o seu inimigo, o rival de toda a criação que ele viesse a fazer. Então, quando Deus criou o homem, Deus também sabia que o homem ia pecar. Mas então por que Deus criou o homem? Se ele sabia que o homem iria ser seduzido por Satanás, agora não mais Lúcifer, ao ponto de renegar a obedecê-lo, de negar aquilo que ele tinha construído para o homem. Porque o que nós entendemos? Se Deus visse que todos os desejos dele iriam ser brecados por Satanás, iria acontecer algumas coisas. Primeiro, Deus iria deixar de ser criador porque tinha um empecilho. E Deus não para nada porque há empecilho. Ele apenas prossegue naquilo que ele tem pré-determinado, mesmo sabendo que aquilo que ele quer criar um dia irá se corromper por causa da primeira corrupção que foi realizada, que aconteceu no coração de Lúcifer. Então, se Deus falasse assim, eu desejo criar um homem, mas eu não vou criar um homem, porque Lúcifer vai corrompê-lo, Satanás iria ter a sua primeira vitória. Qual seria a primeira vitória? Parar a obra criadora de Deus. Então, Deus, mesmo sabendo que ele iria criar um homem, mas que esse homem seria corrompido por Satanás, o que aconteceu? Ele não pôde parar. Ele teve que criar um homem. E a segunda coisa que nós tiramos da lição da criação do homem, por que Deus criou o homem se sabia que ele iria corromper? Porque Deus precisava também, não é que ele precisava, mas ele queria mostrar aos anjos que decidiram ser fiéis a ele, que ele era um Deus de amor e que ele um dia iria acabar com essa corrupção mediante a representatividade do amor dele para isso. O que acontece? Se Deus não tivesse criado o homem, Deus jamais iria ter mostrado para os anjos fiéis que continuaram com ele, e jamais ele ia conseguir mostrar o amor dele na pessoa de Cristo e o amor dele pela criação. Não só a criação do homem, mas pela criação dos anjos. Porque Satanás, ele não corrompeu somente o homem, ele corrompeu também a terça parte dos anjos. Então, através do homem, Deus iria resgatar toda a criação corrompida,
não somente a corrupção dos anjos, mas a corrupção dos homens. E nós iremos, através desse estudo, mostrar que isso foi possível pela pessoa de Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem que antes da terra ser construída para um homem, ela já existia. E ela existia porque ela tinha sido dada a Lúcifer antes dele cair. E nela tinha os grandes animais que nós conhecemos como os dinossauros, os grandes vegetais, as gimnospermas, que eram imensas aqui. Mas a partir do momento que Lúcifer perdeu toda a sua glória, toda a sua realeza, ele foi lançado a essa terra. E quando ele foi lançado a essa terra, ele provocou, ele era uma estrela, ele provocou o Big Bang, que nós conhecemos, que foi aquele que trouxe a extinção dos dinossauros. A partir dessa queda, a Terra perdeu toda a sua glória. Ela foi totalmente destruída, porque aquilo, e de fato, isso faz sentido, porque até o presente que Deus tinha dado a Lúcifer, na queda dele, ele perdeu. Deus não poderia lançar Lúcifer à terra e ele continuar usufruindo do presente que ele havia dado. Então, com a queda dele, ocasionou a extinção de toda criatura que existia nessa terra. Por isso que esses estudiosos afirmam que os dinossauros e toda aquela terra foi destruída. E levaram-se anos, séculos, luzes, para que tudo aquilo fosse novamente reconstruído. Essa ideia, para vocês compreenderem o porquê nós vemos Satanás no Éden. O que Satanás estava fazendo no Éden? Ele estava lá porque ele já estava. Mas ele estava na terra antes dela ser reconstruída, remodelada para a nova coroa da criação, que era o homem. Então, a partir daquele momento, a glória, a referência da criação, da alegria de Deus, não seria mais Lúcifer, porque ele já não existia mais. Agora o que passou a existir era Satanás. Agora, toda a alegria da criação, toda a grandeza da criação, estaria concentrada no ser humano, no homem. No primeiro capítulo de Gênesis, diz assim, no versículo 25: E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, é tudo que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. O que nós entendemos desse versículo e dos outros anteriores, que eu falei que eu não vou ler todos, porque senão vai ficar muito longo? Que Deus, quando ele olhou lá do trono dele, ele viu que a terra estava sem forma, a terra estava vazia. Gênesis 1:1. Ele não queria algo no meio de toda a criação dele, no meio das estrelas, no meio dos outros planetas que ele criou, que estivesse estragando todo aquele visual. Eu vou ser um pouco mais romântica. Ele não queria abrir a janela da sua casa e olhar e ver que algo estava ofuscando toda a beleza da sua criação. Ele falou assim: essa terra está ofuscando toda a minha beleza, toda a beleza da minha criação. Eu lancei Satanás lá, mas eu preciso mudar esse visual. Então Deus começou a reconstruir a terra, para que esse visual, a beleza do universo, não fosse ofuscado pela escuridão e pela diformidade que havia ocorrido na terra. Quando ele fez toda a criatura, todos os animais, ele olhou e viu que tudo era bom. E cada coisa que ele criava, os astros, os luminares, ele olhava e falava, e Deus viu que era bom. Pronto. A Bíblia diz que ele criou e descansou. E ele viu que tudo era muito bom. Mas ele percebeu uma coisa.
Ele percebeu que ele tinha criado coisas maravilhosas, mas para quem? Para quem ele poderia dar isso? Para os anjos? Os anjos já têm a sua glória. Para quem ele iria dar aquilo? Os anjos já tiveram a sua oportunidade, digamos assim. Para quem ele iria dar essa glória? Então ele olhou e no versículo 26 diz: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes que rasteja sobre a terra. Alguém precisava administrar a nova terra. Alguém precisava cuidar dessas coisas que Deus com tanto amor criou. Então Deus resolveu do seu coração fazer um homem. A criatura agora dessa vez que iria governar toda essa beleza da criação na terra seria a imagem e semelhança dele, que veio através do homem. No capítulo 2, versículo 1 de Gênesis, diz assim: Assim os céus e a terra foram finalizados, e todos os seu exército. No 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. Vamos dar agora um salto. Vamos fazer então a leitura no capítulo 2, mas no versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou alma vivente. Agora aqui começa a nossa jornada na terra. A primeira coisa que nós entendemos foi que Deus criou a terra e viu que tudo era bom, mas ele precisava de alguém para administrar tudo aquilo. Então ele, no capítulo 2, versículo 7 do livro de Gênesis, ele diz o escritor, que o Senhor pegou do pó da terra e soprou nas narinas desse homem que ele havia criado do barro, e esse homem se tornou alma vivente. Então a primeira coisa que nós vemos foi a criação do homem. A criação do homem, quando Deus formou o homem, a primeira coisa que o homem ganhou foi um corpo. Porque diz na primeira parte do versículo 7 que o Senhor formou o homem do pó da terra. Então a primeira coisa que o homem ganhou foi um corpo. Um corpo para que tudo aquilo que Deus iria criar posteriormente tivesse bem abrigado. A segunda coisa que Deus deu ao homem foi a alma vivente. Porque a palavra de Deus diz no versículo B do capítulo 7 de Gênesis: E soprou nas suas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Então, até agora nós já entendemos que o homem ganhou duas coisas: um corpo e uma alma vivente. Qual é a diferença da alma? A alma é tudo aquilo que faz você ser quem você é. É a tua capacidade de decidir o que você vai fazer e o que você vai deixar de fazer. A alma na realidade é o seu livre-arbítrio. A alma é aquele que te faz ser diferenciado dos animais. Os animais, eles não raciocinam. Eles não sabem escolher para eles o que é certo, o que é errado. Eles não sabem fazer planejamentos como o ser humano sabe. Então, a alma vivente nada mais é do que a capacidade crítica que o homem tem de escolher o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Então, é a alma vivente que nós dizemos mais à frente, e não vou mostrar capítulo e versículo, que será recompensada ou julgada. Mas vamos dar continuidade para que a gente não salte.
Então ele primeiro ganhou um corpo, depois ele ganhou uma alma vivente, o livre-arbítrio, certo? Agora vamos continuar. O Senhor, lá no capítulo 2, versículo 8, diz que ele plantou um jardim na direção leste do Éden. Ou seja, a terra, a criação já tinha sido terminada, já tinha sido completada. Mas depois Deus continuou criando. E até hoje Cristo diz que ele e o Pai continuam criando. E fala logo no versículo 8 que Deus criou, plantou. Ele diz que ele plantou um jardim na direção leste do Éden e ali colocou o homem a quem havia formado. Então a terceira coisa que o homem ganhou foi um jardim. Deus criou toda a terra, mas o jardim foi dado de presente ao homem. Preste atenção. Lembra que eu tinha dito nos vídeos anteriores que Deus sempre usa, quando Ele quer nos revelar alguma coisa, Ele sempre usa aquilo que já existe para que a gente possa ter como modelo. A terra já existia, mas Deus plantou um jardim e nele colocou um homem. Preste atenção. Nesse jardim havia a árvore da vida, havia a árvore da ciência do bem e do mal e havia tudo o que era necessário para o homem sobreviver. Preste atenção que até agora nós estamos falando de Adão. Nós não estamos falando de Eva. Se você não conseguir entender esse raciocínio, você vai fugir mais à frente. Então, diz assim, no versículo 9: E da terra o Senhor fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a terceira coisa que Deus deu ao homem foi um jardim. E nesse jardim tinha tudo o que era necessário, importante para a sobrevivência do homem. No versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Então, a quarta coisa que nós vemos o homem ganhar foi o direito de comer da árvore da vida. Porque no jardim, como nós lemos no versículo anterior, tinha todas as árvores necessárias e importantes para a sobrevivência do homem, inclusive a árvore da vida. E isso foi dado ao homem, esse direito, no versículo 16, de comer de toda a árvore, inclusive da árvore da vida. Então o homem ganhou a vida eterna. Primeiro, o corpo. Segundo, a alma, a capacidade de o livre-arbítrio. Terceiro, um jardim. Quarto, o direito de comer da árvore da vida, a vida eterna. Então, a gente viu no versículo 2 e versículo 16 de Gênesis que a vida eterna tinha sido dada ao homem. E o Senhor disse, no versículo 18, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Ou seja, não era qualquer ajudadora. Não era qualquer mulher. Não é qualquer pessoa. Mas é uma pessoa adequada para o trabalho que Deus deu a ele, a Adão. Então, o que aconteceu? 21. E o Senhor Deus fez um sono profundo cair sobre Adão. E ele dormiu. Então Deus tomou uma de suas costelas e fechou-a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. Então Adão disse: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque dela foi formada
de dentro do homem. A palavra de Deus, então, está nos mostrando aqui que a outra coisa que Deus deu a Adão foi uma companheira. Porque a palavra de Deus diz assim, lá no versículo 22, e Deus levou a mulher ao homem. Presta atenção, Deus levou a mulher ao homem. Então, a quinta coisa que Deus deu a Adão foi uma companheira. Mas uma companheira que é adequada e feita também pelas mãos de Deus. Então nós temos algumas características até agora que Deus deu ao homem. A primeira, Deus deu um corpo ao homem. A segunda, Deus deu a alma ao homem. A terceira coisa que Deus deu ao homem foi um jardim para ele e o pôs nesse jardim. A quarta coisa que Deus deu ao homem foi a vida eterna, porque de toda árvore ele podia comer, inclusive da árvore da vida, exceto, foi dito para ele não comer da ciência do bem e do mal. Futuramente ele iria comer, mas para isso ele teria que obedecer a ordem de não comer. E a quinta coisa que Deus deu ao homem foi uma companheira adequada a ele. Agora nós vamos ver a sexta coisa que o homem... A Bíblia diz que Deus, ele visitava o homem todo o entardecer. Então, a sexta coisa que nós vemos que o homem tinha ganho foi o acesso livre a Deus. Naquela época não existia holocausto, não existia sacrifício. Deus, ao final da tarde de cada dia, ia visitar um homem, ia conversar com o homem. E é interessante a gente pensar assim, o que Deus falava com o homem? De repente Deus estava falando, Adão, e aí? O que você tem achado do jardim? Já pôs o nome dos animais? Ah, Senhor, não tem aquele ali? Eu pus o nome de boi. Não tem aquele ali? Eu pus o nome de arara. Não tem aquele ali? Eu pus o nome de leão. Aquela ali é linda. Eu pus o nome de borboleta, Senhor. Então, a partir desse momento, com a criação de Eva, que era sua companheira, Adão pôde também colocar o nome de outras criaturas que Deus continuava constantemente criando. Entenda que Deus nunca parou a sua criação. O básico dela já tinha sido formada. A maquete já tinha sido feita. Eva também era sua companheira também para colocar o nome das coisas que Deus havia criado. E onde nós vemos que Adão e Eva tinham acesso livre a Deus, que é um dos presentes que Deus havia dado a Adão e Eva. No capítulo 3, no verso 8, versículo 8, diz assim: e eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim, no frescor do dia. Algumas versões diz ao final da tarde. Que geralmente, né, o frescor do dia a gente pode até dizer mesmo que é ao final da tarde, porque é onde aquele sol não está com tudo. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então aqui nitidamente nós víamos que Deus visitava. Tanto é que no verso 9 ele diz o Senhor: Adão, onde tu estás? Deus estava procurando o homem porque quando ele chegava, ele anunciava a própria presença. Então, uma das coisas que o homem tinha ganho na criação foi o acesso livre ao Criador. Uma outra coisa que eu quero salientar a vocês agora foi que Deus deu uma ordem ao homem. Vão tentando acompanhar. A ordem do homem foi para que ele não comesse. Deus deu tudo liberado para o homem, exceto uma coisa que Deus exigiu do homem, para ver até onde ia a obediência do homem. Deus disse ao homem: pode ficar à vontade, coma tudo que vocês quiserem, façam tudo que vocês quiserem no jardim,
porque eu dei a vocês. Só que tem uma árvore que é da ciência do bem e do mal, essa não comereis. E eu vou dizer para vocês, meus queridos filhos, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Foi apenas uma única árvore diante de uma infinidade de tipos de árvore. O ser humano se deixou ser tentado para comer apenas uma única coisa que foi proibida. E aqui começa a nossa interpretação, o porquê Cristo tinha que vir. Nós até agora temos estudado o porquê Deus criou o homem. O porquê Cristo foi comparado ao Adão, que foi apresentado agora para a gente. Então nós entendemos tudo sobre Adão. Agora nós vamos entender o porquê Cristo tem vindo. Quando Adão pecou, vamos ler lá em Gênesis 3. E ele diz assim: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te contou que estavas nu? Tem tu comido a árvore da qual eu te ordenei não comeres? E Adão disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi. E o Senhor disse à mulher: o que foi isso que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Tudo isso a gente vai começar a descrever mais adiante, mas para não fugir o raciocínio. E o Senhor Deus disse à serpente: por que tu fizeste isso? Tu és amaldiçoada acima de todos os gados e acima de todo o animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, e o pó comerás todo dia da tua vida. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Essa semente ferirá a tua cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Aqui nós já estamos trabalhando com a onisciência de Deus. Deus já sabia que o homem ia pecar, mas ele já tinha uma solução para isso. Tanto é que ele está falando: essa semente, ela virá e esmagará a sua cabeça. Essa semente, ela é Cristo. Nós entendemos, nós lemos lá em 1 Coríntios 15, que é Cristo que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Agora presta bem atenção nesses outros versículos, para que nós possamos entender uma palavra muito importante que tem sido confusão no meio cristão nos dias de hoje. Ele disse à mulher: Deus, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a sua concepção. Ou seja, a tua gravidez, a tua gestação. Com sofrimento terás o filho, e o teu desejo será para o seu marido. Algumas versões dizem que o seu desejo te atrairá para o seu marido. Deixa eu dar uma pausa aqui. Nesse versículo, que Deus está falando aqui claramente para Eva, porque foi Eva que induziu a Adão a pecar, no versículo 16. Eu vou ler até... Isso é capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler agora numa linguagem jovem, para que vocês compreendam o que eu quero dizer. Diz assim, no capítulo 3, versículo 16. Para a mulher Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz a filhos. Nem precisa explanar, porque quem tem filho sabe que vem com dor mesmo. Apesar disso, Deus falando para Eva, ou seja, apesar de você ter dor na sua gestação, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. Irmãos, muita atenção nisso que eu vou dizer. Antes da queda, Adão e Eva não tinham desejos ainda sexuais. Esse desejo sexuais foi dado aqui. Porque se a mulher só tivesse dores de parto, nenhuma mulher ia querer gerar. Mas a partir do momento que ela tem o prazer de estar com o marido, ela esquece as dores de parto.
Por isso que Deus diz aqui: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. Nós concluímos esse versículo aqui. E ele a dominará por quê? Porque a mulher ela deixou ser dominada. Ela foi a primeira influenciável. Então, o desejo sexual dela seria para o marido dela, porém, o marido a dominaria, porque ela foi influenciada por mal. Foi a primeira pessoa entre o casal a ser influenciado pela serpente. Foi ela que induziu o marido a cair. Mas preste atenção, voltando. Antes, quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham esse desejo sexual. Esse desejo sexual veio quando a malícia entrou no seu coração. Isso poderia ser despertado mais à frente, é verdade. Mas naquele momento não era interessante a Deus que o homem já tivesse os seus desejos sexuais despertados. Como nós vemos que eles ainda não tinham tido isso? Em Gênesis capítulo 3 diz assim, no versículo 6, e a mulher viu que a árvore é bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Preste atenção. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Nesse momento que eles comeram da árvore da ciência, do bem e do mal, do fruto proibido, eles entenderam que eles estavam nus. A malícia veio. E como nós podemos entender que só o fato deles perceberem que eles estavam nus e veio a malícia? Uma criança não tem malícia, ela anda peladinha na frente de todo mundo. Se deixar, se você, papai e mamãe, não puser uma roupinha na tua criança, e eu digo isso, uma criança até estourando, vamos lá, irmãos, por favor, entenda, 2 anos, 3 anos já sabem, já tem malícia, já fica com vergonha. Mas ainda não foi despertado para malícia sexual. Mas preste atenção, mas já tem vergonha. Então, o que aconteceu? Quando a malícia entrou no coração deles, eles perceberam que eles estavam nus. Uma criança, por ela ser pura, ela não tem malícia. Se você, papai e mamãe, quiser sair com uma criança peladinha na rua, e você disser para ela que é normal, ela vai normalmente andar na rua peladinha. Ela não entende que é o corpo dela que está sendo exibido e que o corpo dela é objeto de desejo. E ela também não se sente constrangida de mostrar as partes íntimas dela. A malícia não entrou no coração dela. Então, Adão e Eva, antes do pecado, eram como crianças, sem malícia. Entende por que Cristo diz que nós devemos ser igual a uma criança para herdar o reino do céu? Uma dessas características de sermos iguais a uma criança é que nós não devemos ter malícia, maldade nas coisas. E como eu estruturo essa palavra? De que eles ainda não tinham tido o despertamento sexual também. Por quê? Quando a gente lê o capítulo 4, o versículo 1 de Gênesis, a primeira coisa que acontece nesse versículo é: Adão teve relações sexuais com Eva. Em nenhum versículo anterior você vê isso. Então Adão teve relações sexuais com Eva e a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Ou seja, é por isso que antes da queda eles não tinham tido nenhum filho, porque eles não tinham sido despertados ainda para os desejos sexuais. Aí você fala assim para mim, mas então por que Deus disse que o homem deveria
largar pai e mãe e se unir à sua mulher. E versículo 27. Você tem que ler isso aqui e entender que isso já foi depois da queda do homem. Mas na presciência, isso já tinha sido redigido pelo autor do livro de Gênesis, que muitos dizem ter sido Moisés. Assim Deus criou os seres humanos. Deus ainda não tinha criado os seres humanos aqui, preste atenção. Mas o escritor já quis resumir o que aconteceu depois. Logo nos capítulos anteriores, ele descreve os fatos. Então, no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: E Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus, e ele o criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: Tenham muitos filhos. Espalham-se por toda a terra e a dominem. Queridos, aqui foi depois do pecado. Porque antes o homem não estava na terra, o homem estava no jardim. Então essa ordem foi dada depois da queda. Tenham muitos filhos. Significa que antes ele não tinha dado essa ordem para eles terem filhos. Porque ainda não tinha sido despertado o desejo sexual. Preste atenção. Espalhe-se por toda a terra e a dominem. E aí, no capítulo 2, no versículo 24, ele está falando, ele está justificando o porquê. Adão disse assim: agora sim, essa é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. Aí o escritor do livro de Gênesis diz assim: é por isso, ele está explicando a fala de Adão anteriormente, que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornarem uma só pessoa. Por quê? É uma justificativa do autor de Gênesis, que ele diz assim: é por isso que o homem deixa o pai e mãe e se unir à sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Até porque Adão e Eva não tinham pai e mãe. Ele tinha um Criador que era Deus. Mas o autor está explicando o porquê o homem larga pai e mãe e se une à sua mulher. Aí você fala assim: ok, mas o que tem a ver o desejo sexual com a noiva de Cristo e Cristo? Porque na realidade, quando Deus criou o homem e a mulher, ele os criou para serem companheiros um do outro, para que o homem compartilhasse as suas realizações na criação com uma companheira, para que o homem compartilhasse as suas alegrias com uma pessoa, porque ele estava só. A própria palavra de Deus diz que Deus viu que o homem estava só. Toda criatura, toda a criação tinha tido um par. Entenda que a criação, ela foi dada a ordem de se multiplicar, mas o homem não foi dada a ordem antes da queda, porque as outras criações, os animais, não têm o livre-arbítrio, eles não raciocinam. Aí o que nós estamos querendo dizer para vocês? A noiva de Cristo, como muitas pessoas, misericórdia, vem com um simbolismo sexual. Na realidade, isso não existe. Essa união do homem e da mulher, como antes do pecado não existia o simbolismo sexual, o simbolismo sexual veio após a queda, assim também não existe simbolismo sexual para Cristo e a sua noiva. Não existem isso. E nós vamos discutir isso, conversar sobre isso mais à frente, para vocês entenderem a grandiosidade desse mistério. Então, o que Cristo tem com a sua noiva é o compartilhamento de tudo aquilo que ele criou, que ele irá criar, e o compartilhamento do seu reino. Foi dado um reino para um homem, foi dado um jardim para o homem. E o homem deveria cuidar desse jardim. Cristo irá conquistar o reino. E esse reino
será compartilhado com a sua companheira, a sua noiva. Não existe fator sexual aqui. E nós vamos ver isso. Como já temos visto, que o fator sexual entrou com a malícia a partir do momento que o homem e a mulher desobedeceu a Deus. E uma das coisas que eu sempre me questionei foi por que Deus criou o homem e a mulher? Porque se ele queria criar apenas um companheiro para Adão, por que ele não criou um homem? Seria tão mais simples. Já que ele estava sozinho, faz um amigo para Adão. Só que a presciência de Deus já via que o homem ia cair, que o homem ia pecar. E através do fruto deles, deveria vir um para salvar toda a humanidade. E a anatomia do homem não era condizente com aquilo que poderia gerar esse fruto libertador da humanidade. Foi por isso que a presciência de Deus, o fato dele saber todas as coisas, antes mesmo que aconteça, a onisciência dele, ele criou a mulher. A mulher era o oposto anatomicamente ao homem. A mulher, ela tinha que ser a companheira e aquela que ia complementar o serviço para fazer com que os propósitos de Deus fossem cumpridos através da gestação. Porque foi através da gestação que Cristo veio. Assim como Deus criou o homem do mistério do barro, porque foi um milagre, o próprio Deus iria criar o segundo Adão, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, através da mulher. Então, Deus criou o barro para formar Adão, através de um milagre. Porque ninguém gerou Adão e Eva. Foi através da criação de Deus. Então, através da criação de Deus, o Verbo, ele gerou um outro milagre. Sem a participação do homem, sem a participação de um homem e de uma mulher, Deus realizou um outro milagre, gerando Cristo na mulher. Então, a presciência dele tinha visto que era importante que não tivesse dois Adões. Era importante que houvesse um Adão e uma Eva. Por isso que nós devemos entender que o casal, eles foram feitos para ser companheiros de todas as novidades a serem criadas por Deus, e eles deveriam complementar o plano redentor do Eterno. Aí está a explicação porque um homem e uma mulher, e não dois homens ou duas mulheres. Agora a gente vai entender o porquê Cristo foi comparado a Adão. Vamos entender uma coisa. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam uma primeira coisa. O que Adão ganhou? A primeira coisa que Adão ganhou, o corpo. Então a primeira coisa que Adão perdeu foi o corpo. Isso está escrito em Gênesis 5, versículo 5. Diz assim: todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Adão morreu. Então, o que aconteceu? O corpo de Adão ficou um corpo perecível. Um corpo que tem prazo de validade. Um corpo corruptível. Adão envelheceu. Então, aquilo que Deus tinha dado a Adão, ele perdeu quando pecou. A segunda coisa que o homem perdeu quando pecou foi a alma. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás,
pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. A palavra de Deus está sendo bem clara aqui. Deus deu uma alma vivente ao homem, mas se ela comesse da árvore do bem e do mal, ela ia morrer. Então, quando Adão e Eva comeu da árvore da ciência do bem e do mal, desobedecendo às ordens de Deus, eles morreram. A terceira coisa que Adão ganhou foi o quê? A primeira foi o corpo, a segunda a alma vivente. A terceira coisa que ele ganhou foi o jardim, lembra? Então a terceira coisa que Adão e Eva perderam foi o jardim. Lembra que Deus tinha criado a terra, mas depois fez um jardim e nesse jardim ele botou o homem. Vamos ver isso lá em Gênesis 3, 18. Vou começar pelo versículo 17. Deus disse: porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo, tu não comerás dela. Agora presta atenção no que Adão perdeu. Amaldiçoada é a terra por causa da tua desobediência. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás da erva do campo. Do suor da tua face comerás o pão até que retornes à terra, pois, ou seja, até que tu morra, porque tu foste tirado dela, e do pó tu vieste, e do pó tu retornarás. A palavra de Deus diz que Deus deu um jardim, e esse jardim produzia tudo que Adão e Eva precisavam para suas necessidades. Deus falava que eles plantavam? Não, em nenhum momento. A palavra de Deus diz que Deus plantou as angiospermas e as gimnospermas, ou seja, as plantas frutíferas e as não frutíferas. O homem não precisava fazer nada. Mas a partir daquele momento de desobediência, o homem passou a perder o controle da terra. Então, o que perdeu foi o jardim. E diz que eles foram expulsos do jardim. Agora vamos ver. A quarta coisa que o homem perdeu e que ele tinha ganho era a vida eterna. Lembra que Deus tinha dito assim: pode comer todas as árvores frutíferas daqui do jardim. E nela estava contida a árvore da vida, que estava bem no meio do jardim. Olha o que Deus diz no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 22. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que eles não estendam mais suas mãos, e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. O Senhor, portanto, os lançou fora, os expulsou do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Então, o homem perdeu, além do jardim, ele perdeu o acesso à vida eterna. A partir desse momento, o homem não só perdeu a alma, como ele perdeu a vida eterna. A partir daquele momento, o homem ia morrer e acabou. Aí sim, nós poderemos, se Cristo não viesse, nós poderemos dizer: vamos viver tudo que a gente tem que viver nessa terra, porque depois dela não adianta nada. Agora, a gente não pode viver sob esse conceito, porque Cristo Jesus se fez o segundo Adão. Aleluia. E a outra coisa que eu tiro para nós nessa questão foi que o homem perdeu a sua companheira. Aí você diz assim: como assim o homem perdeu a sua companheira? Eva o traiu para a serpente. Eva deu ouvidos à serpente. Eva não compartilhou com Adão a sua curiosidade de provar a árvore da ciência do bem ou do mal. Eva se atraiu pela voz de uma terceira pessoa. Então, Adão perdeu a sua Eva. Adão perdeu a sua companheira. A partir de agora,
esse estudo, então, a primeira etapa, nós vamos encerrar aqui a parte da criação, mas definindo que o primeiro Adão, ele nos mostrou a obra redentora que Deus tem para toda a sua criatura através de Cristo Jesus. E através disso, nós vamos ver aonde a noiva se encaixa. Mas era necessário que vocês entendessem o que aconteceu no princípio. Então nós temos as conquistas dadas por Deus ao homem e as perdas que Deus deu ao homem a partir do momento que o homem desobedeceu a sua palavra. Que você possa meditar em todos esses capítulos e versículos que nós lemos até agora. E que vocês possam sedimentar através do Espírito de Deus cada palavra dada aqui. Porque agora nós vamos aprender o plano redentor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, simbolizada pela palavra o segundo Adão, como Paulo disse em 1 Coríntios. E depois disso, que vocês entenderem o plano redentor de Deus através da pessoa de Cristo, vocês vão entender quem é a noiva de Cristo. Que Deus possa te abençoar. Que a cada momento você possa deixar a palavra de Deus arder no seu coração. Que nesse momento você possa se focar nas buscas dos tesouros que Deus está procurando nos revelar nesses últimos dias. Eu profetizo sobre a sua vida bênção de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus possa, através do Espírito dele que habita em você, revelar as coisas que o Pai tem feito desde a criação do mundo e os mistérios que ele quer nos revelar, para que o plano dele não se frustre, mas que seja cumprido conforme estava desde o início plantado no seu coração. Que o homem seja feliz eternamente ao lado dele. Que a paz de Cristo possa inundar a sua vida e que o Espírito Santo queime cada dia mais no seu coração. Amém.